Enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca, deu de bandeja para o canhota, que bem lançou para o tostão. O Maradona quis pôr a mão, mas o Vavá deu um lençol. Veio o Capita, botou moral, é a oração do futebol. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Olá, você ouve o Camisa 8, eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e tenho ao meu lado o meu camarada Felipe Corvino. E aí, Felipe? E aí, rapaziada, tudo bom? Como é que vai? E também entre nós, um terceiro elemento que gravou essa entrevista com a gente, que é o Gustavo Alves, tal qual o Corvino, historiador e vascaíno. Tudo certo, Gustavo? Como é a sua primeira vez, então aproveita para dizer pra gente quem você é. Fala Tadashi, fala Corvino, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí ouvindo esse episódio do Camisa 8. Primeiro quero agradecer aí a oportunidade, né, de participar do podcast, do convite, desse episódio, né? Fiquei muito feliz, foi uma entrevista bem bacana. Bom, eu sou Gustavo Alves, sou historiador formado pela UF, tenho umas pesquisas que estão distantes do futebol, né? Meu trabalho está distante do futebol, é sobre objetos afro-brasileiros em museus. Mas eu sou um vascaíno convicto e tenho essa parceria já aí com o Corvino já de muito tempo, né? Moramos juntos, sou amigo do Corvino de longa data. Sou de arquibancada, frequento o Vasco já desde que eu nasci, sou sócio do Vasco há muitos anos, participei de torcida organizada. Hoje estou um pouco afastado, mas continuo ali de olho na arquibancada, que é um setor muito importante para o futebol, e estamos aí. Vambora. E hoje nós conversamos com o João Malaya, que é historiador e professor da UFSM. Sobre o que nós ouvimos o professor João Malaya, hein, Felipe? Bom, o doutorado, a tese de doutorado do João, né, se refere à Revolução Vascaína. E para a gente chegar na Revolução Vascaína, nosso papo passou pelo panorama socioeconômico do Rio de Janeiro, pouco antes da proclamação da República, até os primeiros anos da década de 30 do século XX. E, a partir da análise socioeconômica e cultural do Rio de Janeiro, a gente compreendeu a importância do Vasco ter essa bandeira, levantar essa bandeira antirracista, essa bandeira anti-segregação. Que o Vasco, o futebol do Vasco, o futebol em si serve como fio condutor para a gente falar sobre política, né? E da socioeconomia da época, para desvendar como que a ruptura se estruturou, analisando a evolução do futebol nesses primeiros anos, né? Em suas práticas políticas, a gente montou o cenário e que o Vasco entra como protagonista na prática da inclusão, de fato, dos jogadores, né? Das pessoas da sociedade, contrapondo de elite que pregavam a segregação e afastamento dessas pessoas, não só da prática do futebol, como na prática política também, dentro dos clubes da cidade. Que o futebol, ele é microcosmo da sociedade, né? Se você entende o futebol, você entende a sociedade que se vive. Se você entende a sociedade que se vive, se entende futebol. E a gente passeou por esse campo inteiro da história, do futebol, e fez uma tabelinha com o João, com o Gustavo e com o Tadashi aqui nesse programa. Lembrando que o Camisa 8 está em todos os aplicativos para podcast, assim como nos aplicativos de música como Spotify. Basta procurar por Camisa 8 que você nos encontra. De um tempo para cá eu venho disponibilizando os episódios no YouTube e, particularmente falando, não é uma plataforma boa para ouvir podcast, principalmente no celular. Então os aplicativos para podcast ou mesmo o Spotify, além de notificar de forma mais eficiente, ele permite que você nos ouça enquanto utiliza outros aplicativos no celular. Mas é só uma dica, porque os episódios continuarão no YouTube. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fale conosco pelo Twitter, Camisa 8, tudo por extenso. Falou! Mas vamos lá, João. Então vou pedir para você começar se apresentando, pode ser? Pode ser.
Eu sou João Manuel Casquinha Malaya Santos. Atualmente eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, do programa de pós-graduação em História também, da mesma universidade. Já fui professor substituto da Universidade Federal de Pelotas, fiz meu pós-doutorado na Federal do Rio de Janeiro e a minha graduação e pós-graduação foi feita toda na USP, no Departamento de História da USP, né? Tenho 46 anos, sou palmeirense, pesquiso futebol pelo menos desde 2002, né, aspectos relacionados à história do futebol e aspectos do esporte mais amplo. E é isso. Acho que para o que nos interessa, essas são as informações aí mais importantes, né? E, João, nisso que o Gustavinho falou em off, né, da tese circular entre os vascaínos, e estava na mão dele, passou para o Felipe me mandou, e logo depois disso a gente já pensou em te procurar, né? Mas foi engraçado porque o Felipe, quando conseguiu o seu Twitter, o seu contato, eu vi que você era professor da Federal de Santa Maria, e no final do ano passado eu conheci um podcast feito por alunos lá da Federal de Santa Maria, né? E aí eu fui procurar se tinha algo seu nesse podcast, porque fazia um tempo já que eu não tinha ouvido, né, o Estádio, né? E eu achei justamente o episódio que me fez conhecer o podcast, que é com você, falando de futebol nas colônias portuguesas, né? E eu fiquei maluco com aquela história na época. Eu mandei pro Felipe depois, você encontrando os registros do seu pai no jornal, a história do amigo dele, acho que era o Poeira, que resolveu ficar na cidade. Isso. A questão do Eusébio, enfim, aquele programa é incrível, né? Porque é 1 hora, mas tem tanta coisa e tá muito completo. Eu vou até deixar o link aqui depois para quem quiser ouvir. Mas fica registrada essa coincidência aí. Manda um abraço lá pra turma de Santa Maria também, tá? O podcast, na verdade, o Estádio é o grupo de pesquisa que eu coordeno, né? Então, a gente montou um projeto lá, a gente tem a rádio lá a UniFM e a Rádio 800 AM, são as 2 estações de rádio da Federal de Santa Maria, e aí a gente fez esse projeto para tocar os programas tanto na Federal de nas rádios, né, e depois eles darem os áudios para a gente fazer o podcast, subir nessas plataformas de podcast, né. E é bem legal, cara, ele tá um pouco parado esse podcast agora por conta dessas questões da pandemia, né. Mas esse estudo aí que eu fiz sobre África, e aliás continuo fazendo, né? Agora eu ainda estou com outros, pelo menos 2 projetos que eu estou fazendo. Passei minhas férias agora em Portugal, né? Fiquei 1 mês basicamente enfiado de novo na hemeroteca, pesquisando jornais de Angola, pesquisando jornais de Moçambique, de Portugal também, né? É bem emotivo para mim trabalhar com esse período, porque vez ou outra esbarro com meu pai, esbarro com os amigos do meu pai no jornal, né? Então, mas tô enfrentando o desafio, tô gostando bastante. Que bom que você gostou. Ele tem o artigo publicado na Estudos Históricos também, que creio eu, cara, que em termos de artigos assim que eu mandei para a revista, pelo menos na minha opinião, é o trabalho que eu mais posso te dizer que eu mais gostei de fazer, e é o que eu acho que eu mais contribuí até hoje, tanto em termos metodológicos quanto em termos de contribuição de análise histórica mesmo. Eu fiquei bem feliz com esse artigo. Legal, eu vou deixar então todos os links aí fica mais fácil para todo mundo procurar depois, né? Vamos entrar então direto no tema aqui. O futebol ele é introduzido no Brasil no final do século XIX, em um contexto social pós-abolição da escravatura, né, pela mão e pelos pés dos ingleses, e praticar o esporte nesse período ele era um privilégio da elite. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse contexto social em que o futebol surge enquanto uma prática esportiva na cidade, né, a formação desses primeiros clubes e as barreiras socioeconômicas, raciais impostas para os membros desses clubes, e porque eu também acho que a compreensão desse cenário ela explica muito do que a gente vai falar, né, da ascensão do Vasco mais à frente. Os esportes ali, quando começam a ser um pouco mais institucionalizados no Rio de Janeiro, né,
é a partir ali do final da primeira metade do século XIX e é por meio do turf, né, das corridas de cavalo. O futebol ele entra um pouco mais tarde nessa história, né? Eu não creio que não vale a pena a gente entrar muito nos méritos, né, da entrada do futebol e da participação dos clubes, da elite, mas acho que vale a pena problematizar algumas questões em relação a esse surgimento do futebol. Uma leitura obrigatória é o trabalho do professor Gilmar Mascarenhas, né, que infelizmente nos deixou o ano passado num acidente de trânsito, né, prematuro, nos deixou, mas deixou uma significativa obra. Então ele tem o Entradas e Bandeiras do Futebol Brasileiro, onde ele vai problematizando essas possíveis entradas que aconteceram do futebol no Brasil, colocando inclusive um peso grande aqui nas práticas que eram feitas aqui no Sul, né, a partir da região da fronteira, inclusive aqui em Santa Maria, né, com o Colégio Marista sendo identificado como um dos primeiros também a praticar futebol no Brasil, né. Fato é que no final do 19 a gente começa a ter uma institucionalização dessas práticas de futebol dentro dos clubes, dos primeiros clubes que se formaram na cidade, que eram clubes clubes de esporte, né, a maior parte deles voltado para a elite, apesar da gente já ter o aparecimento de alguns clubes nas regiões do subúrbio, né? Não necessariamente que o subúrbio carioca seja povoado apenas por pessoas pobres, né? Muito pelo contrário, o subúrbio tem bastante gente com dinheiro, mas você tem algumas organizações esportivas mais populares, digamos assim, né? O que acontece ali, né, para a gente escrever a história do futebol no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, os historiadores, as historiadoras ficam reféns muito de um tipo de fonte que é a fonte impressa, né? São os jornais periódicos. Então, esses jornais periódicos, eles dialogam com um grupo social, que é um grupo social que tem acesso, por exemplo, a comprar esses jornais periódicos, né? Então, não vale muito a pena o jornal ficar fazendo grandes referências a um clube formado por pessoas das camadas mais pobres, que não vão ter, por exemplo, acesso ao jornal, que não vão querer nem comprar o jornal. Então eu vejo também que há uma estratégia, né? A imprensa esportiva também surge como uma estratégia para vender jornal. Então, nesse primeiro momento ali, em que você tem as primeiras notícias dos primeiros jogos na cidade, é muito natural que a imprensa fale de jogos desses grupos que são grupos mais abastados, que têm nomes mais famosos, que provavelmente vão chamar mais atenção de um público que é leitor e que ainda é relativamente pequeno no Rio, né? Então, um dos primeiros trabalhos que a gente tem que fazer é matizar muito essa questão, né, do futebol ter surgido nos clubes da elite, e aí, sabe, tem muitos autores que fazem isso. O próprio Mário Filho vai um pouco nessa linha, que parece que os clubes populares, eles basicamente imitam, né, o que os clubes da elite fazem. De certa forma, sim, se inspiram nos seus estatutos, né, porque o estatuto precisa ser legalizado na polícia, principalmente a partir de 1893, né? Então, se você tem uma associação esportiva, você tem que legalizar essa associação. Para fazer isso, você podia fazer ou na delegacia de polícia, ou você podia ser igual o Fluminense e ter dinheiro suficiente para publicar no Diário Oficial. A maior parte dos clubes ia na delegacia da polícia, pagava um selo, e o policial via lá quem eram os sócios e tal, né? Então, você tem, para institucionalizar isso, ou seja, para você legalizar o teu clube, você tem que ter um estatuto. Então, você vai se inspirar em outros estatutos, né? Principalmente se você é um clube popular, tem poucas pessoas que têm acesso à escrita, à leitura. Muitas vezes pagavam para uma pessoa escrever o estatuto e a pessoa vai se inspirar em outros estatutos. Então, isso é uma coisa, né? Agora, entender que esses clubes populares também têm uma lógica própria, né? Dialogam de maneira própria. E isso tanto acontece, né? Que os clubes eles vão se organizando justamente como você falou aí, por meio dessas barreiras socioeconômicas. Então os clubes maiores eles criam nos seus estatutos impedimentos que as classes populares façam parte. Então, por exemplo, joia, né? A joia era um valor que se pagava para fazer parte do clube, para você entrar no clube.
E a joia geralmente era muito alta, né? Aí você tem depois a mensalidade do clube, que você tem que pagar todo mês. Então as mensalidades dos clubes maiores no Rio de Janeiro eram muito altas. E aí depois você tinha as tais barreiras sociais, né? Então o clube, por exemplo, o Fluminense. Imagina que eu chego lá, eu tenho dinheiro para me associar no Fluminense, eu chego na secretaria e falo, quero ser sócio do Fluminense, está aqui o dinheiro da joia, minha primeira mensalidade. O cara vai me dizer, não, o senhor só pode ser sócio do Fluminense se o senhor for indicado por outro sócio e o seu nome vai ser levado à Assembleia de Sócios e a Assembleia vai ter que aprovar se o senhor vai ser sócio ou não. Então, não adianta muito, né, você, sei lá, querer chegar lá com... Mesmo que você tivesse a indicação, se você chegar lá com essa indicação e os outros sócios olharem para você e disserem não, eu não concordo muito com a associação desse indivíduo, vamos votar, perdeu a votação, não vira sócio, né? Quando a gente olha para os estatutos dos clubes mais populares, né, o que a gente percebe é que essas barreiras são muito menores, elas ainda existem. O clube tem que ter uma joia, ele tem que ter uma mensalidade para sobreviver também, mas muitas vezes não tem essa necessidade de ser indicado por um amigo, ou muitas vezes o próprio clube já coloca no seu estatuto que ele é formado por trabalhadores, né? Então, basicamente você tem aí uma miríade de associações em que a população pode participar ou não. E essas associações elas têm as suas divisões. Então, alguns clubes eram muito fechados nessa questão, outros clubes nem tanto. É claro que um clube como o Fluminense, que tem piscina, quadra de tênis, salão de festa, né, campo de futebol, quadra de basquete, se apresenta como um clube que vai cobrar mais na sua mensalidade porque ele tem toda essa estrutura para oferecer. Um clube popular que tem um campinho de futebol vai cobrar muito menos porque não tem muito também para oferecer mais ao seu sócio, né? Então, assim, a situação não é muito diferente do que a gente tem hoje em relação aos clubes. Então, a gente pode se transportar um pouquinho no tempo e pensar naquele momento em que uma pessoa ali quisesse praticar futebol ou quisesse assistir futebol, ele tinha essas opções, né? Então, muitas vezes o cara não quer jogar bola, mas ele quer torcer para um time de futebol. Ele tem essa opção, ele pode ir para a arquibancada lá, ou para a geral do Fluminense, ou para a geral do Flamengo, ou do Botafogo, ou do América, ou posteriormente do Vasco, e vai gastar por mês mais ou menos o que ele gastaria para ser sócio de um clube de subúrbio, né? Então, a gente tem esses primeiros momentos ali, e óbvio que no início do século XIX, né, a gente, no final do século XIX, início do século XX, nós estamos falando de uma população que a grande maioria tinha vivido a escravidão, a grande maioria da população negra, né? Tinha ou vivido a escravidão em si, ou então viveu anos muito próximos ao fim da escravidão, ou era uma pessoa negra, mas que já tinha adquirido a sua liberdade vivendo numa sociedade escravista, e é um momento muito complexo, né? Então a gente está falando de uma questão de mentalidade que não vai mudar de uma hora para outra. Na minha modesta opinião, ainda nem mudou completamente. A gente tem boa parte da população brasileira que ainda tem uma mentalidade escravocrata. Então, imagine você, né, em abril de 1888, você juridicamente é dono de uma pessoa que tem a cor da pele negra. Só essas pessoas é que poderiam ser propriedade de alguém. Então, a partir de maio, quer dizer, basicamente numa canetada, aquela pessoa ganha um outro estatuto jurídico. Ela deixa de ser a tua propriedade e passa a ser um cidadão, né? Passa a ser uma pessoa com uma natureza jurídica própria. Então, imagina a cabeça das pessoas, né? Então, quer dizer, como é que eu trato uma pessoa que ontem era minha propriedade e que hoje ela não é mais? Hoje ela tem uma vontade jurídica própria. Então, toda essa questão da mentalidade, ela vai se adequar a esses novos contextos. Então, se eu sou sócio, né, diretor de um grande clube do Rio de Janeiro, onde só pessoas brancas frequentam, só pessoas brancas são sócias, onde toda a população negra que está ali é vista de maneira inferiorizada ou até como uma propriedade, né? Se eu pensar ali nos clubes de turf, por exemplo. E aí, de repente, aquelas propriedades passam a ser pessoas,
passam a ter vontade própria, eu não posso mais mandar ela fazer o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, então tá bom, então não vou me misturar com você. Então você também cria estruturas sociais e econômicas, estruturas culturais, né, que vão colocar você longe daquela população. Só que essa população também gasta, né? Então, no caso do futebol, é interessante você ter ali uma parte destinada a essa população que não vai frequentar a piscina, não vai frequentar o espaço social do clube, mas na hora do futebol a gente abre o portão e deixa eles entrarem ali, fazerem a confusão, torcerem pra gente, gastarem o seu dinheirinho e depois voltarem para casa, né? Então, o Fluminense nunca negou o dinheiro do ingresso de uma geral de um torcedor negro, né? A gente não tem isso documentado, mas muitas vezes sócios negros foram negados em assembleia. Então é um momento tenso em que o futebol cresce no Brasil, né? Em que ele se institucionaliza no Brasil. Ô João, a gente falou um pouco do contexto do final da escravidão, você deu um panorama contundente do final da escravidão, desse contexto histórico que o futebol, os esportes em geral, mas especificamente o futebol se insere. E o Rio de Janeiro ele tem, né, um flagrante contingente de população portuguesa, né, de origem portuguesa. E essas pessoas de origem portuguesa, elas sofrem, fica flagrante isso no seu texto, eu consigo identificar isso, elas sofrem de uma xenofobia muito forte. Elas têm, assim, elas são vistas como uma espécie de herança colonial, com áreas de atraso. E o Rio de Janeiro estava buscando o lance de ser uma cidade civilizada, né? Buscava ser o Paris dos trópicos, aquele chavão, aquela coisa toda. E o futebol, ele emula muito os comportamentos sociais, é um microcosmo das práticas sociais, como a gente disse anteriormente. Tem como você traçar um paralelo entre as dificuldades da vida urbana, as dificuldades de regressar e fazer parte como um sócio de clube, além dessas barreiras que você falou, socioeconômica, tem como você dar uma tração um paralelo para essa comunidade lusitana portuguesa que sofre xenofobia aqui no Rio de Janeiro também? Isso é uma das coisas interessantes assim ali que eu levanto no trabalho, né? Porque eu não fui, obviamente, o primeiro a levantar essas questões aí de xenofobia em relação à comunidade portuguesa. A gente tem vários estudos que falam sobre isso, né, que analisam isso, e algumas estatísticas que são bem interessantes em relação à comunidade portuguesa no Rio de Janeiro e para a gente entender o tamanho dessa comunidade, né? Então, algumas estatísticas ali do início do século XX falam que 1 em cada 3 habitantes do Rio de Janeiro ou era português, ou era filho de português, ou era neto de português. Ou seja, ali 1/3, então, da população, de alguma forma, está ligada à comunidade imigrante portuguesa, né? Então, são muitos portugueses, e nós temos, sim, né, uma xenofobia muito aguçada. Obviamente, isso, a mim, particularmente, me chamou bastante atenção, porque como eu sou português, né, eu tenho nacionalidade brasileira, mas eu nasci em Angola, enquanto Angola era uma colônia portuguesa. A minha vida inteira, quando me perguntaram onde eu nasci, né, e isso sempre foi uma questão bem complicada da minha identidade pessoal, né? Onde você nasceu? Eu falo, nasci em Luanda. Então a primeira coisa que eu tinha que responder era o que era Luanda, para 98% das pessoas que perguntam, né? Luanda é de Angola. Então você é angolano. Aí eu tinha que responder que eu não era angolano, que eu era português, porque Angola foi. Então era uma aula de geopolítica histórica, né? Cada vez que perguntavam onde é que eu nasci. E quando eu efetivamente falava, não, mas a minha nacionalidade é portuguesa, 85%, 90% das vezes eu fui. A resposta a isso foi uma piada, né? Você conhece a piada do português, o português que isso, o português que aquilo. Isso desde muito novo, né? Então, o que para algumas pessoas pode parecer, é só uma piada e tal, faz piada de tanta coisa. Para quem é português, né? Para quem passou a vida inteira ouvindo piada de português, isso não tem a menor graça, né, cara? Basicamente. Então, assim, quando eu comecei a ver um pouco da raiz desse problema, falando aí meio como historiador, né? Inspirado no Sérgio Buarque de Holanda, né?
estão vendo a raiz ali dessas questões da xenofobia com os portugueses, eu fiquei extremamente assustado, né? Tem jornais no Rio de Janeiro em que se noticia a morte de um português atropelado por um bonde, em que basicamente os caras ficam falando que o bonde está bem, o bonde vai circular no outro dia, tal, né? E aí na última linha ele escreve: o português morreu, ainda bem, né? Então era uma xenofobia muito forte. E aí o que acontece? É natural que esses grupos de imigrantes tenham a tendência a formar grupos culturais, né, ligados por esse laço da nacionalidade ou do fato de pertencerem a uma comunidade portuguesa, né? Então, se a gente olha pelo Rio de Janeiro, a quantidade de associações portuguesas que tem no Rio de Janeiro, eu que morei acho que uns 10 anos ali no Cosme Velho, passava todo dia ali na frente daquela sociedade do Minho que tem ali, né? Fui ali comer bacalhau várias vezes, fui ali na festa portuguesa comer caldo verde. São coisas que se eu quiser fazer aqui no Rio Grande do Sul, e olha que aqui tem bastante colônia portuguesa, né? Mas é bem difícil. No Rio não, né, cara? No Rio a gente tem a Real Biblioteca do Gabinete, ali do lado do IFIX, né, no UFRJ, o Real Gabinete Português de Leitura, né? São várias associações portuguesas. Então, foi uma maneira também dessa comunidade, que era muito grande, se organizar e se impor, né? Ganhar respeito. Eu vejo muito isso, assim, né, cara? Essas sociedades. E aí o que acontece ali, né, é que o Vasco ele monta um clube de regatas, né? E rapidamente vai disputar as provas com os principais clubes do Rio de Janeiro, e depois, quando começa a ver que o futebol dá essa possibilidade, também passa a investir no futebol, né? Então, essa dificuldade da comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, né, talvez tenha sido um dos fatores mais importantes nessa propulsão, né, de formação de associações, e de algumas associações terem essa... não é bem uma necessidade, mas é quase isso, né? De se colocar na sociedade e dizer: olha só, nós somos aqui da comunidade portuguesa, mas, cara, vocês vão ter que engolir a gente, vocês vão ter que aguentar a gente. É uma situação muito parecida com o que acontece com o Palestra Itália em São Paulo. Os italianos sofriam bastante xenofobia também, e o Palestra Itália vem com essa característica também de ser um clube da maior comunidade de imigrantes da cidade, dos imigrantes que mais sofriam xenofobia, né? E aí é bem interessante, assim, porque isso aparece tanto na imprensa do Rio quanto em São Paulo. Muito cedo se fala da torcida dos dois clubes, como a torcida dos dois clubes faz uma algazarra que é inacreditável. E aí eles falam: tá, tudo bem, né? A despeito desses fatos desagradáveis, o jogo correu bem, as famílias gostaram e tal. Mas, invariavelmente, você tem isso tanto nas torcidas do Palestra Itália quanto do Vasco, né? Então, eu, infelizmente, eu não tenho como responder a isso, e acho que a gente dificilmente um dia vai ter como responder, porque uma das coisas que eu tenho mais curiosidade de saber é justamente que grupos sociais configuravam a arquibancada e a geral do Vasco da Gama. Era essa minha pergunta posterior, inclusive. Esse é o acho que é o grande enigma em que eu gostaria de saber se ali naquele espaço essa comunidade portuguesa que sofria tanta xenofobia se uniu de certa forma a uma comunidade negra que também sofria, né? Sofria talvez muito mais, né? Provavelmente muito mais do que a comunidade portuguesa, mas que pode ser, né? Que encontraram naquele espaço ali da geral, pagando R$500, né, cara? Que basicamente era 1 litro de leite para festejar e para fazer algazarra ali pelo Vasco da Gama, né? Não sei, mas é uma das coisas que eu mais gostaria de saber. Então, João, eu queria justamente te perguntar isso, assim, né? Na verdade, não é exatamente isso, né? Qual é o perfil dos primeiros torcedores do Vasco, mas, assim, você coloca no trabalho de que o Vasco já está levando muitas pessoas ali, né, durante os anos 20, né, e depois continua cada vez mais levando pessoas, inclusive
ajudando na renda de outros clubes, né, quando vão jogar contra. E assim, o Vasco ele surge ali basicamente na região portuária do Rio de Janeiro, né, joga no estádio do Fluminense de vez em quando, depois vai jogar no estádio, qual é o nome da rua que agora eu esqueci? Campos Salles, não, Moraes e Silva, do primeiro campo do Vasco? Moraes e Silva. Isso. Moraes e Silva, perdão. E essa região central do Rio de Janeiro. E hoje, a gente tem a torcida do Vasco, 100 anos depois, quase, a gente tem uma torcida do Vasco que está muito presente na Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Na Zona Oeste também, e quando a gente sai do Rio de Janeiro, é uma torcida que está muito presente nas camadas populares de cada cidade, assim, né? Eu, pelo menos, eu não vi, por exemplo, eu estive no Recife ano passado e eu não vi camisa do Vasco na Praia de Boa Viagem, mas em compensação, quando eu estava na Casa Amarela, um bairro da periferia do Recife, eu vi 2, 3 camisas do Vasco, né? E aqui no Rio de Janeiro é basicamente a mesma coisa. A gente está na Zona Sul, está em Ipanema, a gente vê mais camisas do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo aqui. E eu moro na Vila da Penha, por exemplo, na Zona Norte do Rio, eu vejo muita camisa do Vasco. E, inclusive, esse bairro aqui, essa região Penha, essa região da Leopoldina, Vila da Penha, é uma região que tem muitas casas portuguesas. Então, o meu questionamento para você vai muito nesse sentido. Como é que se dá, então, esse movimento de torcedores do Vasco? Não exatamente o perfil, sabe? Mas como que se dá esse movimento? Porque, assim, você está falando no teu trabalho que tem uma circulação no Rio de Janeiro dos trens, né? Dos bondes. Que as pessoas conseguem pegar o bonde e partir para o estádio do Fluminense, partir com 2 horas de viagem, mas conseguem para o estádio do Bangu. E o Vasco está ali na região central, mas a sua torcida acaba sendo mais pressionada, não sei se é pressionada exatamente a palavra, mas acaba fazendo esse movimento de vir para a Zona Norte, de vir para a Zona Oeste. Como é que você pensa isso, assim? Como é que você olha esse movimento? Essa é uma das coisas que me chamava a atenção no Rio, né? Eu morei, basicamente, 10 anos no Rio, né? Então, eu morei ali onde era a casa da mãe do meu filho, né, o apartamento dela, ali no Cosme Velho. Uhum. E o que me chamava a atenção é o seguinte, né, eu coloquei o meu filho numa escolinha ali, pequenininho, depois ele foi estudar, agora ele está no 3º ano do ensino médio, mas ele estudou, depois de sair dessa escolinha pequena, ele foi ali para o Colégio São Vicente, né. Então, eu sempre me chamava a atenção o seguinte, né, vamos para a festa dos amiguinhos e tal, né, aí tinha festa de futebol. Beleza, cara. Meu filho, ele, democraticamente, ele foi obrigado a ser palmeirense, né? Então, ele hoje é, cara, meu parceiraço aí, cara, um palmeirense de sotaque carioca, cara, que é muito engraçado, né, cara? Você pergunta pra ele que time você torce, ele Palmeiras, né? Então, e o moleque adora, vai no estádio comigo, e eu falo pra ele, às vezes, agora que aguçou muito essa rivalidade Flamengo e Palmeiras, quando o Flamengo atropelou o Palmeiras, tal, eu ligo pra ele e falo, filho, desculpa, cara. Desculpa ter feito isso com você, cara. Você vai pro colégio amanhã com os flamenguistas, cara. Você tá ferrado e tal. Ele, não, cara, deixa pra lá que eu me viro, cara. Fica tranquilo. E ele... Aí, o que acontecia, cara? Nessas festinhas aí dos amiguinhos, que basicamente eram todas na Zona Sul, né? O meu filho ia de palmeirense e se ele tivesse algum amigo vascaíno, era cara... era pra valorizar, porque não tinha molecada vascaína. Então, tem moleque com a camisa do Botafogo, do Fluminense, a rodo, do Flamengo eu não preciso nem falar, né, cara? Porque no Flamengo você olha pro lado no esgoto, sai 500 flamenguistas, né? Então, cara, sempre tinha flamenguista, mas vascaíno era muito difícil. E isso foi me chamando a atenção como pesquisador, como observador do futebol, né? Tanto é que depois que quando meu filho estava com 10 anos, eu me separei, eu vim embora para São Paulo, e aí parei de acompanhar o dia a dia da escola dele, né? Mas eu sempre pergunto para ele, né? Falo, cara, e aí, tem vascaíno na tua turma esse ano? Aí ele, putz, tem um, cara, tá difícil mesmo, né? E aí tem ali, eu tenho desses amigos aí da mãe do meu filho, né? Alguns que eu conheci, também, que é uma turma ali, toda a Zona Sul, tal, só tem um vascaíno. E o pai dele é português, né? Então, assim, o Vasco me parece mesmo, né? Eu acho que isso é uma questão de impressão minha, mas me parece mesmo que ele é um clube com pouca presença, ou uma presença bem diminuta
nessas camadas mais da classe média alta e geograficamente localizada na Zona Sul, né? Então, no entanto, ali no Cosme Velho, um dos camaradas que eu fiz ali na vizinhança, eu morava bem perto ali do trem do Corcovado, era um vascaíno que vendia cerveja ali num isopor, ali, um ambulante, né? Então, tenho momentos ali históricos, né? Teve uma vez que o Flamengo foi ali agradecer um negócio daquele na igreja de São Judas Tadeu ali, eles foram agradecer a classificação na Libertadores, ou o Campeonato Carioca, uma coisa assim. Era o Bruno ainda, o goleiro do Flamengo, isso era uma terça-feira, e aí ou segunda-feira e no domingo ia ter Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E o Palmeiras ainda estava com o Edmundo e tal, né? E aí eu fui ali os jogadores saindo, a polícia parando o trânsito para os jogadores atravessarem, né? E aí eu fui ali só brincar com os jogadores ali. Aí saiu o Renato, né, que era ex-jogador do Corinthians. Ô, Renato, vai perder do Palmeiras, você é freguês, corintiano e tal. E depois veio o Bruno, saiu lá, falei, ô Bruno, vai tomar 2 gols do Edmundo no domingo e tal. E aí já juntou um monte de flamenguista ali, ô palmeirense, sai fora e tal, né? E só o vascaíno que ficou ali do meu lado ali, né, cara? Então... E o engraçado dessa história é que no domingo teve Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras ganhou com 2 gols do Edmundo, né, cara? Então... Foi 4x2. Oi? Foi 4x2 esse jogo. 4x2, exatamente. Eu tava no Maracanã, né, cara? Imagina quando o Edmundo fez o segundo gol. Eu sei que na segunda-feira eu saí lá, o vascaíno, cara, que ele já, ali, 8 da manhã, ele já tava no grau ali, né, vendendo cerveja, né? Então, quando eu desci ali, o cara, você é o profeta do apocalipse rubro-negro e tal, né, cara? Então, o Vasco, para ter essa... Me parece que os vascaínos que frequentam a Zona Sul são muito dessas camadas, né, cara? Ou muito ligados à comunidade portuguesa, ou então ligado mesmo às camadas populares. Agora, como pensar esse movimento dos torcedores vascaínos para o subúrbio, eu acho que a gente tem que fazer exercícios aí de geografia histórica que partam bem de hipóteses, assim, né? Tem um trabalho de uma pesquisadora, Miyazaka, lá da Unicamp, ela fez um trabalho de demografia histórica sobre os subúrbios do Rio de Janeiro, que é incrível, assim, incrível, incrível. Então, de alguma forma, a gente teria que ter acesso a saber se essas camadas populares torciam para o Vasco na época ou não, né? Eu parto da seguinte hipótese, assim, que eu acho que é o máximo que a gente pode partir. Provavelmente, por isso é uma hipótese, né? É provável que aquela formação de jogadores do Vasco da Gama a partir de 1919 tenha, de certa forma, gerado uma atração nessas populações, tanto da comunidade portuguesa quanto da comunidade negra, e que fizeram com que eles, de certa forma, se aproximassem naquela simpatia, né? Devia ser muito legal ver o time... agora falando como torcedor, bobalhão mesmo, né? Devia ser muito legal chegar no estádio e ver aqueles jogadores do Vasco dando uma sova nos outros times. Devia ser muito legal. Um time como o Fluminense, cara. O Marcos Carneiro de Mendonça, cara. Um baita de um racista. Defendendo o gol ali, todo, né, ilustre e tal. Ele efetivamente não pegou. Infelizmente ele não pegou, né? As sovas que o Vasco da Gama deu no Fluminense. Porque parou de jogar antes, né? Mas eram jogadores como ele, né, cara? Então, assim, o Marcos Carneiro de Mendonça, que é tão exaltado, eu não sei se vocês chegaram a perceber isso, que eu falo bem de passagem ali na tese. Tem uma entrevista que ele deu para o professor José Sebastião Vitter, da USP, que está no Museu da Imagem do Som, em São Paulo, em que o professor Vitter pede para ele elencar os maiores jogadores que ele jogou na história e tal. E, cara, esse cara foi campeão sul-americano em 1919 com o Brasil, com um gol do Friedenreich. E ele nem falou o nome do Friedenreich. Então, assim, o que se passa na cabeça de um cara que é goleiro, que o maior título que ele tem, né, na vida foi ganho com um gol de um jogador negro, e ele não fala o nome desse jogador para dizer os maiores jogadores da história? Se você perguntar para um moleque de 10 anos de idade que gosta de futebol, ele sabe quem foi o Friedenreich e vai citar o Friedenreich como um dos maiores artilheiros da história do Brasil. Então, esse tipo de pessoa é que jogava contra aqueles jogadores do Vasco. Então, assim, quem olha aquela foto
as fotos da escalação do Vasco, ver o tamanho do bolão, aquele negão, velho, que jogava muita bola, pelo que diziam, né? Marcava muito, jogava muito, metia gol. Devia ser lindo, cara, ver aquele negão daquele tamanho jogando com uma toquinha e metendo o pé naqueles racistas, cara. Então, isso deve, de alguma forma, se eu que sou torcedor hoje, lendo no jornal, eu já fico com vontade de estar naquela arquibancada junto com a torcida do Vasco, e nem vascaíno sou, eu fico imaginando eu vivendo aquilo naquele momento, né? Porque o torcedor, ele é torcedor, ele sempre foi torcedor, ele sempre esteve nas arquibancadas se manifestando de maneira efusiva, comemorando, xingando, chorando, ou seja, se envolvendo com aquele fenômeno social. Então, ver aquele tipo de embate ali deve ter marcado muito boa parte da população, e essa população foi, à medida em que ela foi também ocupando os subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, à medida que ela foi ocupando Irajá, Campo Grande, né, essas regiões que rapidamente se tornaram densamente povoadas ali na década de 20, com certeza, acredito eu, elas levaram também essa paixão desse clube que de certa forma se apresentava com jogadores das camadas populares, né? Sejam eles brancos ou negros, a maioria deles pinçada a dedo nos subúrbios do Rio de Janeiro, né? Treinadas insistentemente pelo senhor Ramon Plateiro, e que, cara, jogavam muita bola. Então, imagino eu que deve ter tido um pouco essa identificação naquele momento, e à medida que o Rio cresceu também para os subúrbios, ele levou um pouco dessa paixão dessas camadas populares para os subúrbios, né? Sim, e ainda tem as casas portuguesas, né? Aqui no meu bairro tem uma associação portuguesa, que é a Casa de Viseu, que durante a gestão do Roberto Dinamite vendeu ingresso, né? Foi ponto de venda de ingresso. E tem as casas portuguesas de Tijuca, daquela região ali do Rio Comprido, enfim. Então acho que essa é uma boa hipótese mesmo. O subúrbio do Rio de Janeiro teve muitas associações portuguesas mesmo, algumas delas inclusive esportivas, né? Uhum. Então, como os portugueses, o professor Flávio de Campos, que é professor da USP, é coordenador do Ludens, né, que é o grupo de pesquisa lá de futebol e práticas lúdicas, o professor Flávio, ele na aula, ele fala isso, claro que ele fala em tom de brincadeira, puxando a sardinha pro lado dele, porque ele é palmeirense também, doente, né? Mas ele é uma brincadeira que, se você for pensar bem, ela tem um fundo para você pensar, né? Sempre na aula surgia aquela coisa, o time do povo, o time do Corinthians, o time do povo e tal. E ele falava, né? Ele falava, olha só, no início da conformação do futebol, a massa operária de São Paulo era formada por italianos e imigrantes de italianos. Assim como a massa operária no Rio de Janeiro era formada por portugueses e descendentes de portugueses. Os times do povo mesmo, da classe operária em São Paulo, no Rio de Janeiro, são o Palmeiras e o Vasco da Gama. E aí ficava aquela coisa, lá e tal, tá torcendo a história. Cara, sim e não, né? Porque efetivamente boa parte da classe operária em São Paulo era formada por italianos e imigrantes italianos, essa galerinha torcia para o Palestra Itália, assim como no Rio de Janeiro boa parte da classe operária era formada por portugueses e descendentes, né? Então, tem certa lógica isso. Esses clubes são clubes de origem popular. Claro que eles tiveram magnatas na sua direção, como todos os outros clubes. Ou alguém duvida que o Flamengo teve magnatas na sua direção e o Corinthians teve magnatas na sua direção, né? Então, essa questão de ser o clube do povo, na minha opinião, é muito mais uma estratégia de memória organizacional, né, de você se apresentar isso e colar a tua imagem. Isso é uma certa, vamos colocar entre aspas, aí, uma certa moda dos últimos anos. Porque há 30 anos, 40 anos, o legal era dizer que você era do time da elite. Né? Então, e os outros eram favelados. Quantas vezes a gente foi no estádio e a gente cantou ela, Silêncio na Favela para os torcedores do Flamengo e do Corinthians, né? Até o momento que você passa a ter uma valorização dessa cultura popular e passa a ser legal o seu time da favela, o time do povo, né? E aí essa galera começa a trabalhar também o seu passado para dizer, olha, veja como nós somos populares. Agora, pensando ali no surgimento ali do futebol, tanto é que o Vasco é um clube de massa. Como é que um clube de uma comunidade de imigrantes pode se tornar um clube de massa? Como é que o Palmeiras
um clube de imigrantes pôde se tornar um clube de massa. Em algum momento ele dialogou com essas massas de alguma forma. A hipótese que a gente coloca é que esse diálogo foi feito logo no início das suas histórias, muito pela relação que existia desses clubes com uma comunidade de imigrantes, que era uma comunidade formada aí por classe operária, né? Você falou que a torcida do Vasco, né, ela foi afastada da zona central do Rio de Janeiro. Foi afastada por quê? Porque, basicamente, quando o Rio de Janeiro teve a reforma urbana, os moradores eles foram marginalizados, correto? Sim. E o Vasco, o futebol do Vasco é de 1915, o Vasco já é de 1898, é outro contexto. E o Vasco, quando você fala que o Vasco é o time do povo e o Palmeiras também em São Paulo fazendo esse paralelo, isso me causou muita curiosidade quando você fez essa comparação, porque o Vasco ele teve que galgar, né, teve que batalhar o posicionamento dele na primeira divisão durante muito tempo. Ele começou realmente de baixo, né? Foi uma batalha árdua de chegar até lá. Você pode contar um pouquinho dessa história do Vasco, desde a fundação até pelo menos ali ele conseguir chegar no padrão de excelência para poder disputar com as grandes equipes e tal, porque isso me parece muito, muito curioso, porque a gente fala, né, que os times da elite, Botafogo, Flamengo, Fluminense e América, né, que como está no teu texto, são os times principais de elite, e como que o Vasco ele consegue, ao longo do tempo, se equipar e disputar de igual para igual com essa rapaziada, né, com esses times. Qual que era a grande diferença entre o Vasco e eles, e como que o Vasco consegue galgar essas posições? Faz um panorama desse pra gente rapidinho, por favor. O Vasco, ele monta o seu departamento de futebol tardiamente, né? Se eu não me engano, ainda em 1915, ele monta o departamento de futebol. Me parece que, pela documentação que eu vi, era muito aquela coisa, o futebol tem se tornado o principal esporte da capital, e o Vasco da Gama não vai deixar de também se dedicar isso e oferecer isso aos seus sócios, né? E aí montam um time de futebol e se inscrevem lá para jogar o Campeonato Carioca, terceira divisão, né? Campeonato Carioca mesmo, né? O Campeonato Citadino. E aí engraçado assim, né, cara? Tô aí com 2 vascaínos fanáticos, né? Raramente se fala da estreia do Vasco no Campeonato Carioca, né? Porque foi uma goleada, se não me engano, foi 10-1, uma coisa assim, né? 10-1. Contra o Paladino, eu acho. Foi isso, cara. Terceira divisão do Carioca, o Vasco, cara, deve ter montado um time daqueles assim. Vai, pessoal, chama os sócios aí, vamos jogar, né? E aí botaram um catado no campo ali, né? E o primeiro ano foi bem complicado, o ano de 16, né? Foi bem complicado. E aí depois o Vasco começa ali, pelo que eu consigo identificar, em 17 e 18, o Vasco ainda tem um time basicamente formado por sócios e tal, né? Mas ali começa um processo devagarinho. E aí tem que dizer para vocês como é que eu consigo chegar a essas informações, né? Eu montei numa parede assim um monte de cartolina em que eu fui colocando as escalações dos clubes suburbanos que eu ia encontrando nos jornais, ano a ano, e depois a escalação do Vasco, e ia tentando ver de onde surgiam jogadores novos que tinham o mesmo nome, para depois, e isso reafirmando, sem hemeroteca digital brasileira, tudo no rolinho do microfilme, né? Então, a partir dali do final de 18, do início de 19, principalmente do ano de 1919, eu começo a ver um monte de jogador vindo dos subúrbios para o time do Vasco da Gama. E basicamente de 2 times, né? O Engenho de Dentro e o Catete, que curiosamente o Engenho de Dentro tinha sido tricampeão da Liga Suburbana, se não me engano, 1916, 17 e 18. E aí o Vasco vai lá no final de 18 e, cara, arremata metade do time do Engenho de Dentro e pega a outra metade do time também do Catete. E ainda traz alguns outros jogadores que agora não vou me lembrar de cabeça, mas é em 1919 que começa esse processo, né? E aí a gente começa a observar que
o time do Vasco vai dando uma melhorada de nível, tem uma mudança no regulamento, eles desaparecem com a terceira divisão, e alguns clubes da terceira divisão são incorporados na segunda, e o Vasco vai indo bem no campeonato, até que em 1921 ele quase ganha o campeonato da segunda divisão, já com o time, cara, formado ali com a galera do Engenho de Dentro, do Catete. Se eu não me engano, já tinha vindo o Bolão também, mas eu não quero falar besteira. Mas basicamente era o time ali formado pelos atletas do subúrbio, né? Contratados dos times do subúrbio. E aí chega o ano de 1922, é aquela algazarra com o centenário da independência e tal. E aí a gente tem os campeonatos ali vão sendo jogados, né? O América é o campeão do centenário de 1922, e aí o Vasco consegue ganhar o campeonato de 1922 na segunda divisão. Nesse momento que o Vasco ganha o campeonato da segunda divisão, ele já está jogando ali na Moraes e Silva com o campo modesto bem cheio, né? Segundo as notícias dos jornais. E aí, para mim, assim, olha, o passo decisivo... Eu trabalho muito com aquela questão do capital simbólico que o Bourdieu fala muito, né? Além de trabalhar com dados econômicos, né? Duros e mais estatísticos, eu acho que o capital simbólico é importante. Então, imaginem assim, né? Uma equipe da colônia portuguesa que foi fundada 6 anos antes do seu departamento de futebol, de repente com um time cheio de jogadores famosos do subúrbio, porque a galera conhecia esses jogadores do subúrbio, ganhando a segunda divisão e indo estrear na primeira divisão do Campeonato Carioca em 1923. Um clube já com vitórias estabelecidas no remo, com um presidente empresário, porque era dono de uma casa de material esportivo e era dono de várias outras casas de comércio, a Casa Campos. Estamos falando do Raul Campos, né, o presidente, um empresário da área do comércio no Rio de Janeiro, de casas de lojas de departamento, né, e que depois vai inclusive comprar a Casa Sportman de um outro português, que é a única casa que vende exclusivamente material esportivo no Rio de Janeiro. E o Raul Campos, o que ele faz? Ele, o Vasco da Gama chegar à primeira divisão, logo nas primeiras reuniões da Liga Metropolitana, que era a liga que organizava o Campeonato Carioca, já começaram a colocar os primeiros impeditivos. Não dá para jogar a primeira divisão na Moraes e Silva. E aí o Vasco entra com um ofício pedindo para alugar o estádio do Fluminense. Então, assim, o estádio do Fluminense tinha acabado de passar pela segunda mega reforma para virar um dos maiores estádios da América Latina. Então nós tivemos a construção do estádio para o Sul-Americano de 1918, que foi disputado em 1919, e o Brasil disputou o Sul-Americano de 19 e já entrou com um pedido na Confederação Sul-Americana para sediar os Jogos Sul-Americano de Futebol de 1922, porque cairia no ano do centenário da independência do Brasil. Usou como argumento que a Argentina fez o primeiro Sul-Americano lá, dizendo que era o centenário da independência deles em 1916. Então, o senhor Arnaldo Guinle, que era o presidente do Fluminense, conseguindo essa chancela de que ia ser a sede do Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1922, já meteu uma nova reforma no Estádio das Laranjeiras para colocar um segundo anel de concreto armado. O Sul-Americano de 22 foi disputado naquele estádio abarrotado de gente. E aí eu estou contando tudo isso para vocês imaginarem uma equipe chegando da segunda divisão, pela primeira vez na primeira divisão, e dizendo para o então maior clube do país naquele momento: nós vamos mandar os jogos no seu estádio, a gente vai alugar o seu estádio, porque a minha torcida só cabe no teu estádio. Então, assim, vocês imaginem o impacto que receber uma notícia dessa para a comunidade esportiva. É muito difícil a gente falar, imaginem, por exemplo, porque a gente não vai encontrar um outro exemplo como o Vasco. Então imaginem aquela situação. Era um clube vindo da segunda divisão, que nunca tinha disputado a primeira divisão do Campeonato Carioca, que nunca tinha mandado um jogo num estádio grande de futebol, e que na primeira oportunidade que vai jogar diz: eu vou alugar o estádio do maior clube de futebol, o maior estádio da América Latina, porque a minha torcida só cabe ali, né? E aí todo mundo, meu Deus, esses caras são loucos. Só que os dados nos mostram depois
que não eram nada loucos, eles tinham a exata e absoluta certeza do que eles estavam fazendo e do tamanho da torcida que o Vasco tinha. Tanto é que o Vasco mandou todos os seus jogos em 1923 no Estádio das Laranjeiras. Ele não só foi o campeão de público e renda mandando jogos em casa, como ele também foi o campeão de público e renda fora de casa. Ou seja, todos os clubes do Rio de Janeiro tiveram a sua maior renda no jogo contra o Vasco, quando mandaram o jogo contra o Vasco nas suas casas. Então, quando a gente fala, tentar entender, né, esse momento em que o Vasco se coloca, para mim, para além da vitória, porque a vitória só vem no final de 1923. É todo esse processo que faz o clube sair da segunda divisão, que começa lá em 1919, captando jogadores dos subúrbios, até chegar em 1922 como campeão e até iniciar o ano de 1923 dizendo: eu vou jogar no maior estádio da América Latina. Né? Então, imagine vocês o impacto que teve, vamos pensar assim, no impacto que teve para os dirigentes dos outros clubes, no impacto que teve para os torcedores dos outros clubes e no impacto que teve para os torcedores vascaínos. Né? De repente, em 1923, abrem-se as portas, né, do maior espaço esportivo da América Latina para o Vasco mandar os seus jogos. E eles lotam o estádio e acabam ganhando o campeonato. Né? Então, assim, ganhar o campeonato é a cereja no bolo. A vitória no esporte, ela para a gente entender na história do esporte, ela é tão importante quanto a derrota, só que a vitória marca muito, né? Então, essa vitória do Vasco da Gama colocou um ponto final numa determinada prática de organização dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, dos clubes grandes de futebol no Rio de Janeiro, e abre uma nova página nessa organização. Ela diz: olha, jogar com esses jogadorzinhos aí que vocês estão jogando, não vai dar. Jogar com esses jogadorzinhos aí que não treinam e não recebem dinheiro, e vocês escolhem eles a dedo porque eles são o filho do não sei quem e o que estudou no colégio não sei quem, isso aí não dá mais. Quer ganhar agora o tal do futebol, tem que jogar com um jogador profissionalizado, treinando o dia inteiro e indiferente da onde ele vem ou qual a cor da pele dele. Jogou bem, bota para dentro, paga, que depois no final ganha. Né? Então isso é uma mudança fundamental na gestão do futebol, mas na própria concepção do que passa a ser o futebol a partir daquele momento, né? Pelo menos na minha opinião, né? Você comentou que o Vasco ele teve deu uma guinada de fato na montagem do time, né? Uma reconfiguração no time a partir de 1919. E você acabou citando o Estádio das Laranjeiras e a Copa América, né? Que foi em 1919, a primeira Copa América aqui no Brasil, a primeira que o Brasil ganhou. Você até citou o gol do Federais. Tem até um show do Pixinguinha, se não me engano, 1-0. É uma homenagem a esse jogo. Sim. É uma homenagem a esse jogo. Só que a gente não comentou que a Copa América ela foi realizada em 1919 devido à pandemia, ao problema, a epidemia da gripe espanhola, que foi em 1918, que era quando a Copa América seria realizada. Tem como você contextualizar, pelo menos brevemente, para a gente entender como que foi a prática esportiva no Rio de Janeiro, como que isso afetou os clubes e o futebol naquele ano, naquele recorte específico? Sim. O que acontece aí, né? A gente tem os Jogos Sul-Americanos, eles estavam marcados para acontecer dia 10 de novembro de 1918, no Brasil, né? Para começar no dia 10 de novembro de 1918. Assim, a gente tem um projeto aqui na Federal de Santa Maria que está publicando algumas histórias no Twitter, né, sobre a gripe espanhola. Então, nesse conjunto de histórias aí que a gente tem, né, que a gente está publicando, uma delas que a gente publicou, a gente conseguiu colocar dados do número de mortes do Rio de Janeiro por dia, né? Então, quantas pessoas foram enterradas por gripe espanhola, né?
em cada um dos dias. E aí lá a gente tem os gráficozinhos ali, o pico de mortes no Rio de Janeiro aconteceu no dia 25 de outubro. Então, assim, para vocês terem uma ideia, no dia 25 de outubro foram enterradas mais de 1.200 pessoas, na verdade acho que foram 1.188 pessoas que foram enterradas vítimas da gripe espanhola na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, e isso assim, nos dias anteriores, 900, aí 800. Então, assim, agora a gente, todos nós aí que estamos acompanhando de perto a pandemia e que levamos ela a sério, como ela deve ser levada, né? A gente está entendendo alguns termos como aceleração da curva de mortes, né? E achatamento da curva e tal. Então, assim, o Rio de Janeiro, a partir do dia 21, ele começa a enterrar um número de mortes de 150, 200, 300, 400, 500, até chegar nesse número aí, né? Então, a situação, e para piorar tudo, a gente também publicou, né? Justamente nesses dias teve greve de coveiros no Rio de Janeiro. Então, cara, aquilo foi um filme de horror. E aí você imagina o campeonato sendo programado para o dia 10 de novembro e no dia 26 de novembro, mais de 1.000 pessoas sendo enterradas no cemitério. Gente morta nas ruas, jogador adoecendo. Tem um caso de um jogador famoso, que era do São Cristóvão, se eu não me engano, que é o João Cantuária, que faleceu também de vítima da gripe espanhola. Então, assim, no Rio de Janeiro, os campeonatos meio que não param, né? O Turf dá uma parada e depois logo volta. Então, assim, agora, a questão é que os outros países estão preocupados. Logo no começo da gripe espanhola, a gente teve um entreveiro aí entre o Brasil e o governo do Uruguai, porque o governo do Uruguai é assim, né? Imagina comigo, os navios que trouxeram infectados da espanhola vinham da Europa, dos Estados Unidos, paravam nos portos do Nordeste. Aí começava lá a tirar os doentes lá para os hospitais de São Luís, no Maranhão, depois Recife, e desinfetar o navio. Aí ele vinha de novo, parava em Salvador, já tinha mais doente de novo. Tirava doente, desinfetava o navio. Vinha para o Rio de Janeiro, parava no Rio de Janeiro, já tinha mais doente. Tirava os doentes, desinfetava o navio. Ia para Santos, parava lá, tinha mais doente. Só que ele ia até o Uruguai. E as notícias iam chegando por telegrama, na imprensa uruguaia, né? Então os próprios uruguaios já começaram, olha só, vocês não estão desinfetando os navios direito, vai mandar doente para o Uruguai e tal. Então, ali no começo do meados de setembro, a gente já começa a ter esses problemas, e aí começam, né, a chegar as primeiras comunicações dizendo que estava em perigo a organização do campeonato, né? O Brasil, por meio da Confederação Brasileira de Desportos, né, notificou as outras associações sobre o seu desejo de adiar a competição pelo menos para março de 1919. Alegavam que os atletas não estavam em condição e a própria cidade não estava em condição, né? Essa comunicação teve alguns ruídos, conflitos de interesse, né? A Argentina falou que estava tudo bem, né? Sem problemas. Os chilenos também falaram, cara, lamentaram a situação do Brasil, mas tá tudo bem, podemos adiar, né? O Uruguai, a Associação de Futebol Uruguaia é que falou, cara, se quiser fazer aqui no Uruguai, a gente tá de boa aqui, né? E aí teve, não, a Confederação Sul-Americana, desculpa, de futebol, publicou uma circular justificando que em nenhum momento ele queria ferir o direito dos brasileiros de receberem o campeonato, mas ele achava que até poderia rolar no Uruguai, né? Então, fica esse imbróglio, mas acaba que a confederação diz, olha, a decisão final é da CBD. E a CBD, então, falou, cara, vai rolar em maio de 1919 o evento, né? Então, foi mais ou menos assim, bem por cima, um pouco do imbróglio que levou ao adiamento do Campeonato Sul-Americano de 1918. A gente provavelmente deve publicar ou no sábado ou na próxima terça-feira, então já na primeira semana de maio aí, a gente vai ter uma publicação ali no Twitter, no @maishistoriapf, né, que é o do projeto Mais História, por favor. A gente vai ter uma historinha que vai
contar um pouco mais detalhadamente como é que foi a relação da Espanhola com os esportes. E depois, mais tarde, eu escrevo para o Ludopédio, né, aquele site sobre pesquisa acadêmica em futebol, e aí a gente vai transformar essa thread aí do Twitter num artigo em que a gente vai poder dar um pouco mais de detalhes, né, como é que se deram as relações da Espanhola com o esporte em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Nossa, sensacional. Sensacional. Então, João, completou, né, 96 anos agora, nesse mês de abril que passou. Na minha opinião, o maior título do Vasco, né, que é a resposta histórica. Meu pai me ensinou que... meu pai fez a mesma coisa que você fez para o seu filho. Democraticamente, ele me obrigou a ser vascaíno. Meu pai diz que ele colocou quatro uniformes em cima da cama, né, para eu escolher quando era criança. Um todo branco, um todo preto, um com a camisa preta e o calção branco, e o outro a camisa branca e o calção preto. Né? Ou seja, ele me deu 4 opções. Esse é um pai de respeito, cara. Pois é, João, pois é. Meu pai me ensinou tudo isso aí. E um outro ensinamento do meu pai foi que o Vasco tem 3 grandes títulos, né? Para além das outras grandes conquistas, né? O primeiro deles, a resposta histórica, né? Que, como eu falei, fez 96 anos agora em abril. A construção do São Januário, né? Que São Januário foi o maior estádio da América Latina, né? Até a construção do Maracanã em 1950. E depois o Sul-Americano de 1948, que vai vir a ser o primeiro título de um time brasileiro fora do país, né? Fora do Brasil. Então, assim, a resposta histórica, ela é um documento muito importante, não só para o Vasco, como para o Brasil, né? Para o futebol brasileiro, né? Ela tem uma importância muito forte. E eu acredito que até quem não seja vascaíno olhe para a resposta histórica, aí se tratando daqueles que olham para o futebol, que torcem pelo futebol popular, que olham para o futebol de maneira democrática, tem também na resposta histórica um alento, né? Então eu queria que você contasse um pouco assim desse documento, da importância desse documento para a época, né? Para a sociedade da época, para o futebol da época, como que ele foi visto, como que ele foi organizado, né? Queria que você explanasse para a gente aqui nessa conversa um pouco mais desse documento, né? Porque é um documento também que baseou também muita coisa da sua tese, né? Esse documento, quando eu estava no Centro de Memória do Vasco, se eu não me engano, ele estava em processo de recuperação ainda, né? Ele estava bem deteriorado. Eu não me lembro de ter tido o documento em si nas mãos. Acho que quem pode responder melhor aí sobre esse documento é o Valmer, o pessoal lá do Centro de Memória, né? Isso, eu conheço. Mas ele foi amplamente publicado na imprensa, né? Então, peguei várias versões em vários jornais diferentes e é a mesma carta sempre, né? Eu vejo a questão da resposta histórica por um prisma que me abre algumas possibilidades de leitura, né? Então, é claro que ela é uma resposta histórica. É claro que o Vasco... A AMEA foi uma associação criada para impedir que os jogadores que ganharam o campeonato de 23 jogassem. Esses jogadores basicamente jogavam no Vasco, né? Então, a AMEA, ela convida o Vasco para entrar. E o Vasco vai entrar. Quando o Vasco vai entrar, a AMEA diz, está aqui uma lista de jogadores que não podem jogar. E aí o Vasco tem que tomar uma decisão. Dispensar os jogadores que foram campeões, ou ir entrar na AMEA, ou ficar com os jogadores que foram campeões e jogar um torneio sem os grandes clubes do Rio de Janeiro, né? Se a gente for pensar, eu vou tentar fazer um exercício com vocês, da gente tentar pensar com a cabeça do cara que tomou essa decisão, né? A decisão pode ter sido tomada numa assembleia, pode ser conjunta de sócios, mas tem um cara que responde e que assina isso, que é o presidente do Vasco da Gama, né? Então, o presidente do Vasco da Gama, quem é o presidente do Vasco da Gama? O presidente do Vasco da Gama é um empresário,
E como empresário, como dono de lojas enormes de departamento, ele tem uma visão empresarial do negócio. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que o Vasco da Gama, para o senhor Raul Campos, lhe dá muito capital simbólico, mas proporciona também aquele tipo de gestão de colocar jogadores negros, proporciona também, além do capital simbólico, o clube levantar muito dinheiro. Então, ele como empresário naquele momento, ele tem que tomar uma decisão que é a seguinte: se eu dispenso os jogadores, eu vou para a liga mais forte, eu vou para a liga onde está o dinheiro, mas eu vou sem os jogadores. E eu vou perder todo o capital simbólico que eu construí e ainda vou entrar com um time pífio para jogar o outro campeonato. Porque eu não tenho jogadores como os outros times têm, que há anos estão ali se formando para jogar. Eu não tenho. Eu vou lá no subúrbio e contrato jogador negão ou branco, pobre, analfabeto. Então eu não vou ter de onde tirar jogador, né? Então, assim, o que adianta eu ir para aquela liga se eu não vou ter jogador? Eu vou perder todo esse capital simbólico que eu tenho. Então, eu creio que a decisão que o Vasco toma, ela é pautada em duas formas. De um primeiro momento, ela é pautada, sim, entendendo a questão esportiva e, por que não, entendendo a questão racial também. Então, é uma decisão de não vou abandonar esses jogadores que nos levaram até onde a gente chegou agora. Então, eu creio que sim, ela tem um peso talvez dessa identificação com aqueles jogadores, do reconhecimento do que aqueles jogadores fizeram pelo Vasco. Mas creio eu que ela também tem uma estratégia de uma visão de um empresário, que sabe que aqueles jogadores dão a ele e ao Vasco da Gama uma posição, uma projeção esportiva que leva lá na frente a gerar mais dinheiro. E aí, o que a gente tem? A gente tem o cara tomando a decisão, falando, não, eu vou ficar na liga pequena com os meus jogadores. E aí o que me faz caminhar para entender esse processo como um processo em que também se leva em consideração as questões econômicas, é que é o seguinte: em 1924 você tem o campeonato da Liga, que o Vasco participa com as equipes pequenas, e tem o campeonato da Ameia, que é o campeonato dos clubes grandes. A queda de rendimento dos clubes em 1924 foi absurda. Foi absurda. O Vasco também teve queda? Sim, também teve queda na sua receita. Mas os clubes perceberam o tamanho do rombo que eles tiveram em relação a 23. Então, se você olha os dados numa linha do tempo, os clubes vêm tendo uma receita X até 1922, o Vasco entra, essa receita passa a ser X mais 3, o Vasco sai, essa receita passa a ser X menos 3. Então, o que acontece? A Ameia muda o seu comportamento e diz: vamos aceitar o Vasco entrar. E o Vasco entra para jogar o campeonato de 1925 com os mesmos atletas que tinha sido campeão em 1923. Ou seja, aquele dinheiro que aquela equipe do Vasco passou a movimentar para as receitas dos clubes, da Liga, né, da própria Ameia, que mordia 10% de cada borderô, né, de cada renda de jogo. Então, isso fez com que os clubes dissessem: não, olha só, nós temos que aceitar o Vasco. Então, a resposta histórica, ela é trabalhada na memória do Vasco, muito se pensando nesse lado do reconhecimento dos jogadores e do reconhecimento do racismo da Ameia e tal, mas eu creio que há aí um lado também, que é o lado do empresário Raul Campos, né? Que não quer deixar de ganhar dinheiro com a equipe. Essas rendas do Vasco eram tão absurdas que, como vocês colocaram aí, né, que São Januário é um dos momentos mais importantes da história do Vasco. São Januário é inaugurado 3 anos depois, né? Então, esse dinheiro saiu de muito apoio da torcida vascaína, de muito apoio de empresários, né, que fizeram doações, mas também de dinheiro que vinha das rendas do futebol, né, que eram bastante significativos na época. Então, é importante a gente colocar sobre esses dois prismas e entender um pouco isso, né? Entender os motivos, sem tirar, obviamente, né, longe de tirar o mérito da resposta, mas entender também que ela é uma jogada de um empresário português, branco, né, cara, que tem todas as suas questões ali envolvidas enquanto representante da comunidade portuguesa. Então o cara
na minha opinião, tomou uma atitude mais que correta. E essa atitude foi tão importante que hoje os próprios departamentos de marketing do clube e de imagem do clube sabem lidar com esses valores, né? Sabem que isso trazem, esse tipo de atitude traz elementos que vão trazer identificações importantes com o torcedor, que vai fazer o torcedor comprar, colaborar, gastar mais dinheiro com o clube, né? Isso é estratégia de gestão também, né? Sim. Não dá para querer que o Raul Campos fosse um militante antirracista, né? Exato, exato. Uma outra questão que eu queria conversar com você também, que eu queria te perguntar, era sobre essa pesquisa dos centros de memória, né? Na introdução do seu trabalho, você menciona que você foi a diversos departamentos de diversos clubes, né? Desde o Vasco, que é o principal, até o Fluminense, o América e até o Boca Juniors e o Barcelona, assim. Então eu queria saber de você como que você vê essa importância de estudar essa disputa de identidade e também estudar dentro de centros de memória, de clubes, como que você vê a importância desses locais, assim. Uma das coisas que eu gosto de estudar é essa disputa de identidades aí, né, que você se referiu. Essa questão do time do povo e tal, né? Eu tenho um artigo que foi publicado numa revista aqui do Uruguai, né, que é Estúdios Históricos, um artigo que eu escrevi com o professor Ari Rocco, que fala time do povo, né, o nome do artigo. E aí fala sobre memória organizacional e invenção de tradições, né? Então, trabalhando um pouco a questão do Corinthians mesmo, né? Esse negócio do Corinthians se apresentar como time do povo, até o momento em que eu termino o artigo ali apresentando uma publicidade da Caixa Econômica Federal quando ela patrocinava o Corinthians, né? Como uma espécie de uma prova de que essa identidade de clube do povo dava bons frutos, né? Porque a propaganda da Caixa era todo povo tem um time. Não, como é que é? Todo povo tem um banco e todo banco tem um clube. É uma coisa assim, sabe? Tipo, o time do povo, a Caixa Econômica é o banco do povo, por isso o Corinthians é o time do povo, então tá tudo certo em patrocinar o Corinthians. Basicamente era isso, assim, né? A propaganda. Então, é claro que no momento em que a Caixa Econômica Federal, que é um banco do Estado, diz numa propaganda de página inteira, numa das maiores revistas do Brasil, que ela está patrocinando o Corinthians porque o Corinthians é o time do povo, mostra que essa estratégia de se apresentar como time do povo deu certo, inclusive para justificar que o governo patrocine o teu clube e não patrocine outros, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, né, que os clubes são grandes, hoje, atualmente falando, os clubes são grandes organizações econômicas, né? Não gosto muito de usar o nome, o clube é uma empresa e tal. Eu não acho que seja uma empresa, mas é uma organização econômica, uma organização. Não tem fins lucrativos. Não tem fins lucrativos no papel, né? Ela sim tem fins lucrativos. Ela quer ter muito lucro para poder comprar mais jogadores, para ter mais estádio, para investir mais na base, para poder vender mais, né? Então é uma outra lógica de lucro, mas buscam lucros, né? E essas questões da identidade, ou seja, como captar consumidores do futebol, né? O consumidor do futebol é um consumidor muito especial. Ele só consome um clube, geralmente, né? Hoje você tem aí uma geração que consome o seu clube, consome também outros clubes de fora do Brasil e tal, mas o torcedor mais clássico, assim, ele consome um clube, né? Então, eu tenho camisas de futebol basicamente do Palmeiras. Eu tenho uma ou outra de um clube brasileiro aí, de clubes estrangeiros também, mas, sei lá, se eu tiver 100 camisas, 92 são do Palmeiras. Então é um tipo de consumidor muito específico. Eu gasto meu dinheiro com ingresso de jogos do Palmeiras. Eu posso até ir ver um outro jogo ou tal. Então, esses departamentos de marketing hoje dos clubes, eles não são feitos mais e organizados por amadores, né? Eles são organizados por caras que estudam, por caras que sabem o que estão fazendo. Então, eles sabem o quanto se apresentar como clube do povo traz bons recursos de marketing. Eles sabem, por exemplo, como se você tiver uma imagem muito segregadora, você acaba perdendo. Então, qualquer um que viu ultimamente uma
as redes sociais e a maneira com que o próprio Palmeiras vem se apresentando, principalmente depois de que o atual presidente da República foi lá levantar a taça, você percebe que o time tem tentado colocar questões das pautas de gênero, das pautas raciais, né? Para não ganhar uma pecha de clube autoritário, para não ganhar uma pecha de clube que faz alguns torcedores passarem vergonha, apesar de outros acharem lindo, né? Mas é assim, você vai tendo, os departamentos de marketing eles vão se ligando a isso, né? Então, é importante a maneira com que o clube se apresenta. O Boca Juniors se apresenta como a metade mais um, né? A gente não sabe se eles são a metade mais um, mas eles se apresentam assim. Então, é uma maneira deles se colocarem dizendo, somos a maioria. E no futebol, cara, ser a maioria, estou falando aqui com 2 vascaínos e um santista. Então a gente sabe muito bem o que é ser minoria na escola, o que é ser minoria em alguns espaços de debate, né? Não é legal ser a minoria no futebol, a não ser que você seja muito guerreiro igual a gente, né, cara? Que o cara vai lá e aguenta tudo e tá beleza, e tranquilo, cara. Sabe assim? Imagina, eu cresci palmeirense, eu nasci em 1974, o Palmeiras ganhou o título paulista em 76, só voltou a ganhar em 93. Então, assim, eu era a piada da escola, né? E nem por isso deixei de ser menos palmeirense. Então, esse é o tipo de consumidor que a gente está falando. Então, esses departamentos de marketing e tal, eles criam isso. Para tentar vincular um pouco com a tua pergunta seguinte, né, das experiências nos centros de memória, os centros de memória vão ocupar um papel primordial nisso. Porque quando você tem um centro de memória, você está, de certa forma, criando um ambiente onde o clube conta a sua história. Eu seleciono ou um museu, né? Eu seleciono as minhas memórias e eu coloco elas à disposição do público de uma forma em que esse público entenda a minha história dessa maneira que eu acho a maneira mais correta de mostrar essa história, né? E aí você tem centros de memória como o do Boca Juniors, o do Barcelona, que são aulas de história, né? Então, você entra lá, no do Boca Juniors tem uma arquibancada, eles passam um filme com alguns momentos da história do Boca Juniors com aquele som ensurdecedor da bomboneira e você fica ali, cara, acompanhando a história do clube com aquelas questões, né, com o barulho da torcida, com o concreto da arquibancada. Em Barcelona, assim, eu não fui no Museu Novo, né, eu fui no Museu Antigo, mas tinha até os guichês da primeira bilheteria que teve do Barcelona, então você podia chegar ali e ver como é que era o guichê lá dentro, tinha uma maquete de um tiozinho vendendo ingresso ali, né? E a gente, cara, isso aqui no Brasil é pífio. Quando tem uma sala de troféus é muito. Então, assim, vamos imaginar uma coisa aqui, né? Imagina, cara, cada um de nós aí, não sei se vocês têm filho, se não tem, mas imaginem aí, cara, com um sobrinho, que a gente tiver filho, vou levar ele, eu quero que ele conheça a história do Vasco, eu quero que ele conheça a história do Santos. Do Santos até temos algumas coisas bem melhores, né? Lá em Santos, o Museu do Pelé e tal, né? O próprio Santos ia abrir agora um espaço museal, não sei se está pronto já, mas o Corinthians fez lá um memorial, o Palmeiras quer fazer também. Mas, assim, são iniciativas ainda muito, muito pífias. Imagina você pega uma criança e leva ela numa sala de troféus, cara. O que você vai ver com uma criança numa sala de troféus? Então, em vez de você ter... Assim, não sei se vocês já foram no Museu do Futebol, mas o Museu do Futebol em São Paulo dá uma aula disso, né? De interatividade, de tecnologia, de construção de narrativas, de milhões de possibilidades. Cara, e o clube igual o Flamengo, cara, que quase faturou 1 bi o ano passado, não tem dinheiro para fazer um museu mega. Cara, o Barcelona investiu 1 milhão de euros no seu museu e 7 meses depois eles tinham feito uma receita de 4 milhões de euros. Então não tem, cara, gestão. Isso foi falado pelo gestor do Museu do Barcelona aqui no evento de Esporte e Memória que a gente teve do Pinheiros há uns 5, 6 anos. Então, assim, as pessoas... O Museu do Barcelona, se eu não me engano, é o segundo museu mais visto da Catalunha, só perde para o Museu do Picasso. Caramba. O Museu do Futebol em São Paulo, se eu não me engano, é o museu que tem o maior número de visitantes em São Paulo, se não for o maior, é o segundo. Então, assim, o que nós estamos esperando? O que os clubes estão esperando? O que o Vasco está esperando para fazer uma parceria público-privada que seja
e fazer um centro de memória em que você entre e vê. Sabe assim, eu cheguei a comentar com vocês antes da gravação que eu passei horas e horas esperando o então presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, ali na sede em General Severiano, para ver se eu podia ver a documentação, o que me foi negado. Mas eu passei muitas horas ali olhando aquela sala de troféus e aquele, né, que o pessoal falava assim, ele já vai te atender, se você quiser, fica olhando aí o museu. E eu olhava aquilo e falava, cara, o Botafogo tem uma história esportiva falando, né? De Garrincha, do Heleno. O que esses caras estão ali? Tem uma foto do Garrincha ali, cara. Como é que não tem um telão nessa porcaria mostrando 52 mil dribles do Garrincha por segundo? Sabe assim? E não tem, cara. E os caras estão cagando pra isso, cara. Sabe? Você vai ali no palestra, ali agora no Allianz Parque, você faz um tour pelo Allianz. Cara, eu vou fazer um tour pelo Allianz Parque. É igual a qualquer outro tour de qualquer outra arena. Levam a gente no vestiário, levam a gente nos camarotes, levam a gente... Filho, estádio pra mim é arquibancada, tá? Então, se eu for pro estádio, eu quero ir pra arquibancada. Muito legal e tal, mas eu vejo uma arena, são todas as outras iguais. Agora, eu quero histórias que vocês me contem. E eu quero, cada ano, o centro de memória com novas histórias. Se possível, com historiadores contratados, levantando histórias para trazer ao grande público. Quero um espaço virtual, oficial do clube, que conte a memória do clube, alimentado semanalmente. E isso não fazem, cara. O passado do nosso clube ele é colocado ali, e aí os departamentos de marketing vão ali pensando, né, determinadas coisas para poder dizer, olha como o meu clube é legal, olha como a gente no passado fez isso, né? E hoje nós estamos produtos, aí... né? Copo, enfim... Sim. Pô, seria um sonho se tivesse isso, cara. Esses museus, esses centros de memória, seria um delírio. Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, eu tenho um amigão meu, cara, que é o Vitor Justino, que é lá de Criciúma. Ele, um rapaz novo, ele deve ter os seus 25, 26 anos, criado na arquibancada do Criciúma ali. Eu, como morei no extremo sul de Santa Catarina um tempo, frequentei o estádio, conheci ele, é um cara sensacional, com uma cabeça, um posicionamento político bem interessante, e ele fazia parte de uma torcida organizada, cria da arquibancada também. Só que ele é aquele cara de família de Criciúma, então ele virou sócio muito cedo e hoje ele é conselheiro do Criciúma. E eles estão montando uma chapa de oposição lá no Criciúma para disputar as próximas eleições, e uma das coisas que eu falei com ele é que eu, enquanto pesquisador, e toda a galera do estádio, da equipe, a gente vai se colocar à disposição dele para trabalhar nesse sentido, sabe? De fazer ali no Criciúma um centro de memória, de respeito, com pessoas trabalhando, e que a gente possa trabalhar a memória de um clube, cara, que foi formado na base com operários do carvão, sabe assim? E tá ali a história... para ser contada, para ser divulgada, e o clube perambulando na terceira divisão, agora vai jogar a Série C, infelizmente, quase caiu no Campeonato Catarinense para a segunda divisão, e são coisas que você consegue fazer sem muito esforço. Qual é o clube, vocês, cara, que são, né, do Rio de Janeiro, se o Vasco da Gama chegar na galera do laboratório do esporte, lá da UFRJ, do professor Vitor Melo, e fizer uma proposta, olha só, eu queria a colaboração de vocês para a gente fazer um baita de um centro de memória. Não temos um puto para pagar. Pode ser que um dia a gente tenha, mas agora a gente não tem. Mas a gente tem o nome do Vasco para colocar por trás do laboratório e para vocês serem os responsáveis por esse projeto. Vocês topam? Eu duvido que não arruma gente para fazer. Na hora. Cara. É lógico. Agora, na hora. Falta o quê, então? Falta vontade política? Falta cérebro? Falta gente que pense para fazer isso, né? Falta outros exemplos? Eu não sei, cara. Falta a gente ter mais contato com as diretorias dos clubes, não sei. Eu tenho um livro que a gente escreveu, cara, o professor Vitor, o professor Rafael Fortes e o Maurício Drummond aí do Rio de Janeiro. A gente escreveu um livro sobre pesquisa histórica e história do esporte, né? E eu escrevi um artigo que era sobre os arquivos, né? Que falava um pouco sobre o centro de memória e tal. E aí eu uso uma passagem do Legoff para falar dos caras que tomam conta dos arquivos medievais na Europa, né? Dos arquivos em geral, assim, né? Mas também de Idade Média, que o Legoff trabalha muito com Idade Média. E ele fala que os caras que são responsáveis pelos arquivos, eles se colocam ali como o guardião do castelo feudal, com uma lança na mão, e quem chega perto picota, né?
E no esporte é assim, cara. A gente chega ali, tirando o Vasco da Gama na gestão do Eurico Miranda, que me liberou todos os documentos do Vasco, o resto é um parto. Aí se você chega lá, por exemplo, como universidade, né, e fala, tô aqui para fazer um trabalho e tal, o que acontece? Eles têm um departamento de marketing que tem um cara que cuida disso. Ah, mas o que eu vou fazer com o trampo do cara? Ah, mas e a outra? E o seu Antônio, que cuida ali que é o historiador oficial do clube há 45 anos, que recorta papel de jornal e cola numa cartolina para dizer que é historiador do clube. O que nós vamos fazer com ele? Né? Aí vem o conselheiro, não, mas isso... Para que time torce esse pessoal que vai vir aqui saber a memória do clube? O que nós vamos... Aí são documentos privados. Cara, aí começa uma série de imbrólios que, infelizmente, cara, a estrutura dos clubes brasileiros ainda são bem arcaicas para que a gente pense em colaborar mais do que o que a gente está fazendo aqui, né, cara? Contando, gravando um podcast, despendendo o nosso tempo para falar com as pessoas, cara. Então é bem difícil essa situação, mas eu tenho experiências maravilhosas, né? Fora do Brasil, em centros de memória, como você falou, do Boca, do Barcelona, que são incríveis, né? E a gente aqui está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, está perdendo memória, né? Está perdendo a possibilidade de alimentar os nossos torcedores com uma consciência crítica a respeito dos nossos clubes e do nosso futebol. Cara, não tem problema nenhum. O teu clube teve um cara racista em algum momento, exponha esse cara. Não tem problema. Todo mundo teve um racista na família, teve um racista na escola, teve um racista em tudo quanto é lugar. Os clubes não estão livres disso. Então, se você teve um cara que defendeu que o jogador negro não deveria jogar, coloca lá a fala dele numa assembleia. É esse cara aqui que falava, ó, isso não pode se repetir no nosso clube. Nunca mais alguém vai falar isso dentro do nosso clube. Isso é trabalhar com a sua história criticamente. Isso é você se apresentar e não escrever um livro heróico. A gente entra nas páginas da história dos clubes. Só aconteceu maravilha nos clubes, cara. Você entra na página do Grêmio, não teve racista no Grêmio. É o livro do cara lá que escreveu, eu até esqueci o nome do cara lá, que somos todos pretos, azuis e brancos. O cara escreveu o livro dizendo que no Grêmio não tem... Um jornalista aí, cara, esqueci o nome dele, famoso aqui no Rio Grande do Sul. Escreveu o livro dizendo que não tem racismo no Grêmio, que nunca teve, que teve jogadores antes do tal do Tesourinha que eram negros. E aí tem um aluno meu que pegou esse livro dele e foi mostrar como esse livro dele tem falhas metodológicas, básicas para você falar sobre o passado. E um aluno foi lá e apresentou o trabalho num congresso da AMPU aqui do Rio Grande do Sul. Vocês precisavam ver o piti que o autor deu, cara, nas redes sociais, xingando o aluno meu, Matheus Donai, que tem 22, 23 anos, cara, que escreveu um trabalhinho bem legal para a AMPU, apresentou num pôster, fazendo críticas à metodologia. Ao invés do cara falar, pô, chama o Matheus ali e fala, ô Matheus, você fez umas críticas e tal, como é que você acha que eu poderia escrever então melhor isso? Você tem alguma dica? Não, começou a dizer que historiador era isso, que historiador achava que tinha um monopólio do passado, que o livro dele é incrível e não sei o quê. Cara, o livro dele vende na página oficial do Grêmio. Então, assim... Aí é mole, né? Cara. E aí você quer o quê? Que tipo de histórias vamos contar, né? Então, assim, eu só pensando no Grêmio, cara, nada contra o Grêmio, tenho vários amigos gremistas, tomei várias piabas do Grêmio na minha vida, na história como palmeirense, mas nada pessoal. Mas assim, eu fui com meu filho, a gente estava morando ali no extremo sul de Santa Catarina, e eu fui assistir com ele um jogo do Grêmio, porque a gente curte futebol. Então, vez ou outra, eu não conhecia a arena do Grêmio, eu ia com meu sogro ficou doente, eu falei para ele, vamos. Ele foi comigo e a gente levou também um outro cunhado meu, que é gremista. A gente estava ali no sul de Santa Catarina. Cara, o jogo foi Grêmio e Ponte Preta. E foi a primeira vez que o Aranha pisou na arena do Grêmio, depois daquele rolo que deu da menina chamar ele de macaco e não sei o que, né? Cara, o que eu ouvi dentro daquele estádio de xingamento ao Aranha, ninguém chamou ele de macaco, né? Mas aquele xingamento, não xinga de macaco que não pode! Sabe aquelas coisas assim? E o cara entrando, pô, terminou o jogo, ele parou, ele foi vaiado pelo estádio inteiro. Quer dizer, o cara sofre racismo dentro do estádio e depois, quando ele pisa lá pela segunda vez, ele é vaiado por todo mundo. Ao invés do presidente do Grêmio chegar lá e levar um buquê de flor pro cara, prestar uma homenagem no começo do jogo, foi lá depois, no final do jogo, dar entrevista dizendo que o Aranha ficou provocando os torcedores, cara. Então, assim, enquanto a gente não passar limpo essas histórias do racismo, o racismo permanece, né, cara? Então, por que não trabalhar isso? Eu acho que a galera tem muito medo, cara, do conhecimento crítico, sabe? De se
se desmistificar determinadas coisas da história que estão muito bem colocadas e que servem muito bem para os seus departamentos de marketing, cara. Então, nossa vida enquanto historiador é bem complicada nesse sentido, porque a gente é muito crítico, né, cara? Eu queria pegar o gancho dessa última pergunta do Gustavo e ouvir um pouquinho sobre essas suas pesquisas em periódicos, né? Principalmente em Portugal. E é claro que a gente está falando de um outro momento ali, claro, da sua pesquisa com a pesquisa do Vasco, mas você chegou a tentar voltar um pouquinho e procurar alguma informação sobre o Vasco nesses periódicos portugueses na década de 20, 30? Eu não peguei, cara. Eu trabalhei com periódicos de Barcelona também, né? Com alguns periódicos portugueses também, mas foi da época que o Vasco fez aquela excursão em 31, né? Que o Vasco foi para Portugal e para Espanha. E foi justamente na época que o Vasco perdeu as suas duas estrelas, né, cara? O Fausto e o Jaguaré para o Barcelona, né? Eles ficaram lá em Barcelona depois de jogarem um amistoso. O que são histórias interessantes também que não foram contadas ainda desses dois jogadores. Cara, os primeiros jogadores negros a jogarem fora do Brasil, né? O Fausto e o Jaguaré, como jogadores mesmo, né? Saindo, sendo contratados, tendo contrato e tal. A gente teve outros jogadores, mas eram jogadores de São Paulo, descendentes de italianos, nenhum deles era negro, né? Então, ali dois cariocas mesmo, 100% negros, né, cara? Foram jogar no Barcelona, que já era um grande time. Não é o que é hoje, mas já era um grande time, né? Então, como o Vasco passou por... Essa excursão foi em Portugal e na Espanha, eu trabalhei com alguns periódicos portugueses na época, assim, né? E era engraçado, os periódicos portugueses falavam que o Vasco tinha o maior estádio do mundo, já falavam um pouco dessa grandeza do Vasco da Gama, né? O que eu tenho, assim, falando um pouco mais dessas pesquisas que eu fiz agora, né? Eu estou agora estudando especificamente um acontecimento que se deu em Portugal em 1953, que foram as comemorações dos 25 anos do governo do Salazar em Portugal. E aí eu estou estudando um pouco a presença de associações esportivas nessas celebrações, né? E haviam algumas associações brasileiras, poucas, mas a mais comentada delas é o Vasco, né? O Vasco mandou os seus representantes, inclusive teve um desfile de bandeiras de associações portuguesas do Império, em que desfilaram bandeiras de associações de Angola, de Moçambique, da Guiné, de São Tomé e Príncipe, de Macau, de Goa, na Índia, né? E no meio dessas bandeirinhas estava lá a bandeira do Vasco também, né? Que desfilou como em apoio ali, comemorando os 25 anos do Salazar, né? Então, o Vasco não deixou de ter essa proeminência política, né? Como um órgão importante a ser destacado e a ser convidado, ou eu não sei até agora se eles foram convidados ou se eles mandaram a bandeira para lá ou foram para lá com o cara, mas o dirigente do Vasco estava nas principais solenidades e a bandeira desfilou, né? Então, seja sendo convidado ou sendo aceito uma proposta para participar, isso mostra aí o quanto o Vasco teve, né? E creio que continua tendo ali de proeminência na própria comunidade portuguesa de Portugal, né? Elementos de Portugal. Então isso eu continuo vendo ali aparecendo bastante. Eu estava até conversando com o Felipe antes e a gente chegou nessa discussão, porque quando a gente fala na inserção do negro no futebol, além do Vasco, a gente sempre destaca o Bangu no Rio de Janeiro, né, que foi campeão da 2ª divisão. E você faz uma distinção entre o Vasco e o Bangu, né? Você pode traçar um pouco desse paralelo entre os dois times? Pelo que eu consegui captar dos periódicos e da documentação que eu vi, tanto do Bangu quanto do Vasco, né? Quanto o pouquíssimo que eu tive acesso da federação, principalmente da AMEA, o que a gente pode perceber é que o Bangu é um caso mais clássico daquele time de fábrica, né? É um time de futebol que funciona basicamente com funcionários de uma companhia têxtil, e que tem tanto jogadores que são das camadas mais administrativas da empresa, quanto das camadas mais dos operários da empresa, né? Eram jogadores que acabavam
provavelmente ali, né, eu creio ainda que ainda falta a gente fazer estudos aprofundados, mais aprofundados sobre o Bangu. A gente tem o trabalho do Ney, lá da UFRJ, né, que foi feito sobre os clubes de subúrbio. Ele trabalha bastante o Andaraí, o Bangu, né, mas creio que falta ainda trabalhos mais aprofundados sobre o Bangu, né. Mas o que me parece é que eles tinham ali o campo e se faziam práticas de futebol entre os operários, e vez ou outra, um ou outro que se destacava era pinçado para dentro do clube, né, do time de futebol que jogava ali os campeonatos mesmo oficiais. Já o Vasco da Gama é um projeto de montar um time bom com jogadores das camadas populares e profissionalizando esses jogadores, né, uma outra ideia, e é por isso que para mim essa outra ideia tão impactante e trouxe tantas mudanças, né? Você tinha vários outros clubes de fábrica, como o Carioca, por exemplo, né? Da Fábrica Têxtil Carioca, também era um clube de fábrica famoso. Então, essa prática do Bangu, ela não é uma prática, digamos, em que você abre as portas do seu clube para a entrada de elementos de outros clubes, de diversas origens sociais, rompendo determinadas barreiras, né? O Bangu também rompeu determinadas barreiras, mas rompeu meio que com a fábrica por trás, né? E o fato do Bangu ter sido um dos clubes fundadores também, da Primeira Liga. Então, o Bangu tem que esse meio, vamos colocar aí, né, essa licença poética de usar jogadores operários, né? Já o Vasco, não. O Vasco era um time da escumalha mesmo, da população, né? Então é diferente, da escumalha pensando no que, como os outros clubes, né, os dirigentes dos outros clubes viam o Vasco, né, olhavam para aquilo e falavam, cara, isso é, que é isso, né? Vou ter que me misturar com esse tipo de gente para jogar bola agora, já não basta o Bangu com aqueles 2, 3 ali, o Andaraí, agora vamos ter que jogar com o Vasco da Gama, e ainda vem e perde, né? Então há uma diferença muito marcada, e o Vasco é uma outra proposta, né, diferente do Bangu. Então quando a gente fala, o Vasco o que o Vasco traz de novo? Não é a introdução de jogadores negros. Em nenhum momento eu coloco isso. O Vasco responsável pela introdução dos jogadores negros. Isso aí, desculpa, cai muito naquela discussão de boteco, né? Você chega lá, tá tomando uma cerveja e vem um vascaíno que sabe mais ou menos ali a história, mas porque o Vasco colocou os jogadores negros. Aí sempre tem um outro que sabe um pouquinho mais, mas o Bangu tinha colocado antes. E fica a deslegitimação de quem colocou negro. Os dois colocaram negro, só que com propostas diferentes. E a proposta do Vasco foi uma proposta mais aberta, mais ousada e que deu certo, né? Parece, pelo menos, né? Estamos aí com vários vascaínos hoje orgulhosos da sua história, né? Sim. João, muito obrigado pela disponibilidade, viu? Perdão se a gente excedeu um pouquinho o tempo, mas realmente tínhamos muitas perguntas. Eu vou pedir para você deixar então alguma mensagem, se quiser, reforçar o Twitter do Mais História PF, né, dos artigos, enfim. Mais uma vez, brigadão, viu? Eu que agradeço. É um prazer, cara, falar sobre um projeto que me deu tanto trabalho e me deu tanto orgulho também, cara. Eu fico muito feliz mesmo da galera me procurar. Eu até mandei lá no Twitter, lá, né, cara, que eu vi uma conversa lá com o pessoal da bancada, o pessoal, né, comentando da questão do Vasco. Pô, a gente não tem documentos que comprovam. Aí eu fui lá e falei, não, tem documento sim, cara. Temos documento sim, tá lá na tese. Então é legal ver que o pessoal ainda consulta, né? Mesmo 10 anos depois é legal. Eu deixo aí a mensagem, né? Se o pessoal curtir, quem gosta de história, acompanhar ali o @maishistoria, por favor. Por enquanto a gente está ali no Twitter com histórias da gripe espanhola, mas a gente, assim que passar essa pandemia, a gente tem outros projetos também. Quem curtir a história do esporte, a gente tem também um grupo aqui na Federal de Santa Maria, que é o Grupo Estádio, o Grupo de História do Esporte e Grupo de Pesquisa em História Grupo de Estudos em História do Esporte e das Práticas Lúdicas. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. E a última mensagem assim para quem se interessa em estudar história, em estudar um pouco o passado do futebol, das práticas esportivas, a gente tem muita produção boa crescendo no Brasil, mas tem muita coisa para fazer ainda. Então, incentivar aí, cara, a galera que, não vou estudar isso, porque acho que isso aí não tem muito, não dá sim, cara. Dá para estudar tudo que a gente quiser, desde que a gente seja sério
e traga boas respostas para a sociedade. Então, fica aí deixar aí o meu repúdio ao fato do atual presidente ter vetado a regulamentação da profissão de historiador, que isso é lamentável, né? É lamentável um projeto de anos e anos, cara, de associações, grupos, conseguindo aprovar esse projeto junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado, e aí um senhor, cara, que desconhece por completo a história, simplesmente por birra e por uma canetada, não regulamentar a profissão de historiador. Então é lamentável isso, deixo aqui o meu repúdio, e defendendo sempre a história e as ciências humanas como uma área importante para a gente conhecer o mundo que a gente vive, a gente tomar as melhores decisões e entender de maneira crítica os nossos governos, a nossa economia, né? Que acho que isso é um ponto importante para que a gente possa almejar viver numa sociedade melhor. Agradeço muito aí a oportunidade e fico à disposição. Quando vocês precisarem, é só chamar. Pô, João, eu tenho que agradecer imensamente, cara, do teu tempo e, pô, a oportunidade que tu deu pra gente da gente bater esse papo, bater essa bola, fazer essa tabela, porque foi muito mais, assim, incrível do que eu imaginava. Tô completamente emocionado aqui, como vascaíno e como historiador, né? Porque essa última fala tua, repudiando o que esse Beócio fez agora, assim, contemplou, eu acredito que a Gustavo também. A gente estava, inclusive, batendo esse papo anteriormente, né, Gustavo? E, pô, é um absurdo. Então, eu queria deixar esse meu agradecimento pela tua fala, pela entrevista inteira. E, pô, obrigado. Valeu demais. Tamo junto, cara. Precisar é só chamar. É um orgulho mesmo participar. O João, ele cita, né, você coloca uma passagem, né, de uma entrevista do Domingos da Guia, se eu não me engano, na introdução do seu trabalho, em que o Domingos da Guia fala que, na verdade, o que mais de sensível, não lembro se essa é a palavra, o que mais de sensível ocorre no futebol não está nas 4 linhas, né? Está fora das 4 linhas. O que mais de bonito acontece no futebol, às vezes está fora das 4 linhas. E eu acho que essa conversa aqui hoje, né, essa gravação desse episódio do Camisa 8, para mim, refletiu muito isso, assim, né, de como tem muita coisa bonita fora das 4 linhas, né, no mundo do futebol. Então, quero agradecer ao Tadashi, ao Felipe aí o convite, muito obrigado mesmo. E, João, mais uma vez, te agradeci lá no início, né, em off, te agradeço mais uma vez agora a conversa, foi realmente muito gratificante. Faço das palavras do Felipe aí, Corvino, as minhas também, tanto enquanto vascaíno, mas também como historiador. Foi realmente muito bonito trocar essa ideia. Obrigado mesmo. Cara, tamo junto. Precisando, estamos aí, cara. É um orgulho, mais uma vez eu digo para vocês, é um orgulho, fico muito feliz de ter participado e espero que eu tenha contribuído aí para as reflexões, que quem vai ouvir também se estimule a estudar esses aspectos ou a pensar criticamente eles, que já está de bom tamanho já. Dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo. Dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo. Dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo. Dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé,